Galera, a partir de agora, as suas operações de day trade vão saltar de nível. Isso porque a gente conseguiu encontrar aqui uma forma de operar no day trade, principalmente no mini índice, com algumas situações aqui que eu já comentei na semana passada com vocês, capaz de trazer esse resultado aqui, ó. Gráfico de 5 minutos, os últimos 3 meses, olha que interessante que isso ficou, tá? Então, a gente fez aqui a semana passada esse sistema olhando para swing trade. E aí, com pequenos ajustes, eu comentei que hoje a gente faria isso para day trade e hoje nós vamos fazer passo a passo para você escrever comigo esse código e começar a rodar na sua conta ainda hoje, amanhã, fazer seus testes aí. Mas primeiro vamos entender como ele funciona, vamos entender a lógica dele, depois nós vamos escrever passo a passo e fazer o teste e ver se a gente chega naquele resultado lá. Vamos nessa? Tá só começando, vamos lá. Muito bem, seja muito bem-vindo. Eu sou o Henrique, esse é o canal VDT Invest. É um prazer ter a sua companhia. Aqui a gente fala de operações de day trade, de swing trade, de algoritmos automatizados, operações automatizadas, escrevendo código ou importando através de inteligência artificial. Portanto, se você gosta desse mundo da análise técnica para os mercados financeiros, aqui é o seu lugar. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, deixe marcado ali a opção todos, porque sempre que houver um vídeo novo, seja ao vivo ou gravado, o YouTube vai te mandar a notificação e, claro, você vem participar com a gente aqui. E para você que já faz parte da nossa grande família, o meu muito obrigado sempre. Pessoal, estamos caminhando aí para chegar nos 80 mil inscritos no canal. Conto com vocês para que ainda esse ano a gente chegue nos 100 mil inscritos. Tem bastante gente que assiste os nossos vídeos, mas não se inscreve. Pô, não custa nada, né, pessoal? Dá um trabalhão fazer esse material aqui para vocês. A ideia é sempre que a gente possa contribuir mais, mas para isso eu preciso do apoio de vocês também. Assim a gente mostra para o YouTube que o nosso canal é legal, relevante, leva boas informações e pode ajudar outras pessoas. Vamos dar uma olhada então no sistema aqui. Olha só, esse aqui é o Fast Money, que eu comentei com vocês na semana passada, adaptado para o mini índice, tá? Semana passada nós fizemos para swing trade e eu comentei que por ter algumas características de horário, né, de alvos, de stop, a gente ia deixar para fazer essa semana para o índice e ficou muito legal. Olha só os testes no gráfico de 5 minutos nos últimos 3 meses, como é que foi o resultado. O que vale a pena a gente olhar aqui, pessoal, vamos analisar primeiro para depois a gente escrever o código. Nós vamos fazer passo a passo. Olha isso aqui, ó. Fator de lucro, 6,52. Isso é a diferença, né, a razão, a divisão entre este valor, lucro bruto, dividido pelo prejuízo bruto. Fator de lucro, 6,52. Outro fator importantíssimo para quem gosta, né, do índice de acerto. Olha lá, pessoal, 88,4% de operações acertadas. Isso quer dizer o que na prática? Que ele fez neste período, de 26 de fevereiro até 26 de maio, ele fez 17 operações, acertou 15, errou apenas 2. Olha que interessante isso. Maior sequência vencedora, 12, a maior sequência perdedora, 1. Então, para cada 12 operações que ele acerta, ele erra 1. Isso é sensacional. A média do tempo, né, em relação às operações, olha lá, média de operações vencedoras, 10 minutos, média de tempo de operações perdedoras, 27 minutos, ó. Então, dá para entender que quando ele passa de 10 minutos na operação, provavelmente ele vai errar, né, vai perder um pouquinho mais, tá? Razão aqui a média, né, da operação vencedora, quando ele ganha R$350, quando ele perde 410, ué, Henrique, mas você não fala que o risco e o retorno tem que ser maior o retorno do que o risco? Muitas vezes sim, mas com esse índice de acerto aqui, você consegue ter resultado positivo, né? Então o payoff foi abaixo de 1. Mas, como ele acerta muito, quanto mais ele acerta, mais ele ganha. Existe um outro teste que eu fiz aqui, olha só, que a gente consegue observar um resultado ainda maior em termos financeiros. Porém, o percentual de acerto cai consideravelmente. Ó. A gente mudou pouquíssimas informações ali, né? Ó, 26%. E aí sim, ele ganha, quando ele ganha 600. Quando ele perde 520. Só que ele tem uma sequência vencedora de 3 e a maior perdedora também é de 1. Então, dá para fazer aqui inúmeras mudanças nesse sistema e você vai conseguir fazer as operações
de gráfico de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, mas o ideal aqui a gente fez com gráfico de 5 minutos. Como é que ele funciona, pessoal? Está aqui na tela, já deixei ele pronto aqui para mostrar para vocês. Vamos entender o racional dele primeiro e depois nós vamos programar tudo isso daqui. Então, o que acontece? Mini índice gráfico de 5 minutos, nós temos uma variável aqui, olha, as duas variáveis, né? Que ele vai puxar um número de máximas, um certo número, uma sequência de máximas e uma sequência de mínimas, tá vendo? Ó, então isso aqui vai servir para a gente também balizar a nossa saída. Em algum momento nós vamos utilizar isso daqui, certo? Na semana passada, pessoal, eu trouxe para o gráfico de swing trade o estocástico rápido. Vocês se lembram? Para swing trade, o estocástico rápido. Porém, fazendo testes aqui, para o day trade ficou melhor o estocástico lento. É o mesmo estocástico, só tem uma fórmula de cálculo um pouco diferente, mas no resultado final ficou melhor o estocástico lento. E a mudança aqui dentro do código é bastante simples, vocês vão ver, tá? Galera, nós vamos escrever esse código aqui do jeitinho que ele está aqui, ó. Colocando essas linhas, colocando regra de cor, colocando regra de execução, o indicador, sinal de compra, sinal de venda, então vai ficar muito legal e claro, você vai pegar aí o seu Profit Chart e vamos passo a passo para a gente fazer juntos. Detalhe, as pessoas sempre me perguntam, Henrique, dá para fazer isso no celular? Não, não dá, pessoal. Posso assistir pelo celular? Até pode assistir pelo celular, porém, para você fazer o código, é legal que você faça no desktop ou pelo menos no notebook, né? Senão você não vai conseguir escrever, muito menos não vai conseguir ler o que nós estamos escrevendo aqui, tá? Então, como é que a gente faz para a gente buscar lá o nosso ambiente de codificação? Vamos lá no menu Estratégias, abra aqui, ó, Editor de Estratégias, vocês vão ver que houve uma mudança no editor de estratégia. Eu vou trazer para outra tela aqui, para ficar mais fácil de fazer, tá? Vocês vão ver, pessoal, que na última atualização do Profit Chart, houve uma mudança bastante grande, ali, significativa, no ambiente de programação. No entanto, ficou interessante em algumas partes. No começo a gente acaba torcendo um pouco o nariz ali, né? E ficando meio, puxa, ficou esquisito. Não, mas ficou interessante. Vocês vão ver que vai ficar legal. Eu gostei dessa mudança, pelo menos em alguns aspectos eu achei interessante, tá? Vocês vão ver aqui, a gente vai passar por essas mudanças já e vocês vão ver o que aconteceu. Bom, vamos lá então, ambiente de estratégia, vamos criar do zero, então vamos lá, nova estratégia, criar estratégia em branco, tá? Para a gente poder abrir, ó, ele já abre com uma mudança aqui na visualização, a gente vai tirar essa visualização aqui, tirar a execução, vamos tirar tudo, só vamos deixar o código aqui para a gente poder escrever, ó. Vamos tirar isso aqui, ó. Agora mudou tudo aqui, pessoal. Ó, tem um monte de visualizador aqui diferente, ó. Aí, pronto. Para ficar claro. Vamos deixar bem grandão, como sempre a gente tem feito ultimamente, né? Para que vocês possam enxergar. E aí é o seguinte, como eu comentei com vocês na semana passada, tem algumas informações que a gente não vai permitir que o usuário, né? Caso você vá passar isso para alguém ou vá deixar outra pessoa utilizar isso, esse usuário não pode mudar algumas informações. Para isso a gente chama isso de constantes, né? Essas constantes são aqueles valores que não sofrem nenhum tipo de variação durante o dia. Então nós vamos dar um nome para ela aqui de const, ó. Constante, já vai informar para o nosso código que nós não temos nenhuma mudança nesses parâmetros, tá? O primeiro parâmetro que nós vamos colocar aqui é o período do estocástico. Eu comentei com vocês semana passada, a gente usou no período 6. Então, nós vamos manter isso no período 6. Se você não assistiu o vídeo da semana passada, que nós montamos esse sistema para swing trade, assiste lá porque ficou legal também. Faça seus testes que você vai se surpreender como ele ficou interessante. Outra coisa que nós vamos utilizar aqui, pessoal, é o período das máximas, né? Nós vamos utilizar também 6, período de 6 máximas. E depois, se você quiser, você pode fazer testes com outros períodos. Fica aberto para você aí. O que eu estou colocando de constante aqui, turma, é para que as pessoas que vão utilizar no dia a dia não corram o risco de fazer alguma alteração e, por acaso, estragar o teu código, tá? Não quer dizer que vai acontecer, mas pode acontecer de uma outra pessoa apertar um botão lá e tal. Então, é para proteção, certo? Mas não quer dizer que você não possa mudar esses parâmetros depois. O que vai acontecer é que a constante ela não aparece no painel de execução aqui, ó. Quando a gente olhar aqui o painelzinho de execução, aqui, ó, nessa lateral, é o painel de execução. Quando você terminar o código, ele vai permanecer aqui com algumas informações.
Então, ele permite que a gente faça algumas mudanças. Por enquanto não existe nada, mas nós vamos inserir daqui a pouco, tá? Beleza. Agora, então, nós vamos inserir os parâmetros que vão ser configuráveis. Então, eu vou colocar o nome disso de inputs. Então, aqui nós vamos colocar os parâmetros configuráveis. Toda vez que eu colocar essas barras aqui, quer dizer que permite mudança, certo? A primeira coisa que eu vou colocar aqui, pessoal, é o interruptor de compra e venda. Então, eu vou colocar aqui, ó, compra igual a true e depois venda igual a true. Por que eu coloco isso? Porque muitas vezes o ativo está numa tendência de alta forte e eu não quero que ele faça operações de venda. Então, eu vou lá e desligo essa função. E ele vai aparecer nesse painelzinho lateral aqui depois no modo de execução. Nós já vamos ver já. Outra coisa que não tinha na semana passada e nós vamos colocar essa semana é horário de início. O que é isso, pessoal? É o horário que o nosso código vai começar a fazer a análise para depois fazer as operações. E também nós vamos colocar um horário de término aqui, tá? Horário de encerramento, tá? Término do quê? Término da análise, não horário de operações. Agora sim, ó, aqui na parte de baixo, horário de encerramento. Certo? O que quer dizer isso? Uma coisa é o horário que ele para de fazer análise. Então, eu vou colocar aqui, ó, ele para de analisar o ativo. Aqui é a hora que ele começa a analisar o ativo. Das análises. E aqui, nesse horário de encerramento, é o encerramento de operações, ou seja, qualquer operação que esteja aberta até esse determinado horário, bateu 2 horas, ele vai encerrar. Esteja no ponto onde ela estiver. Certo? Maravilha? Muito bem. Agora nós vamos colocar aqui algumas informações de alvos e stops. Então eu vou colocar alvo, eu vou colocar aqui, como é um sistema que eu chamei de Fast Money, são operações mais curtas, né? Não acaba sendo um scalp, porque o scalp é muito rápido, né? Mas ele acaba sendo operação menor. Então vamos colocar aqui, ó, 300 pontos, e eu tenho que pôr obrigatoriamente um offset, e esse offset vai ser de 10 pontos, tá? Tudo isso daqui vai ficar configurável depois no seu painelzinho aqui de execução. Já já nós vamos ver isso. Bom, até agora nós não fizemos nada no código ainda, só estamos montando a estrutura dele. Então eu estou colocando as constantes que nós vamos utilizar, os inputs, que são os parâmetros configuráveis, e agora eu vou atribuir algumas variáveis para o nosso código. O que são variáveis? São como se fossem abreviações ou apelidos que nós damos a algumas palavras e lá na frente ela recebe uma informação. Então, eu vou já, sabendo que eu vou fazer compra e venda, eu vou fazer sinal compra, sinal venda, e essas duas informações são do tipo booleanas. O que quer dizer isso? O booleano só vai retornar para nós verdadeiro ou falso, ligado ou desligado, tá? Então, se sim, alguma coisa, se não, alguma coisa, ele não faz tal coisa, certo? Outra coisa que nós vamos colocar aqui, pessoal, stop, né? Stop da compra, stop da venda, isso vai precisar, certo? Depois nós vamos calcular o que mais? Eu não estou colocando o alvo aqui em cima? Estou colocando, né? Então, o alvo também eu preciso colocar fator de alvo da compra, fator de alvo da venda. Você já me vem falar disso aqui sempre nos vídeos, né? Eu falo sempre a mesma coisa. Falei, pessoal, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, vocês já estão mais. Tem alguns que já estão acostumados. Quem não está acostumado, dê uma olhada nos vídeos anteriores, porque muita coisa que eu coloco nesse vídeo aqui pode ser que sirva para algum outro código, uma outra estratégia que a gente venha a trazer. Então, você vai juntando pedaço de um, pedaço de outro e vai ajustar, vai ficar legal. Outra variável que nós vamos utilizar, pessoal, não falamos do estocástico, então eu vou colocar aqui, ó, estoque. O estoque é também do tipo float. O que é do tipo float? Porque ele pode variar, pode receber casas decimais. Qual outro aqui? Eu não coloquei lá em cima, aqui em cima, período high, período low. Então eu tenho que atribuir também duas variáveis aqui, chamada vHigh e uma outra chamada vLow. Tá? É a variável de alta e a variável de baixa. Também é do tipo float. Henrique, posso colocar tudo que é float na mesma linha? Pode. Por que você não colocou?
para ficar mais organizado visualmente, tá, pessoal? Poderia colocar tudo numa mesma linha, fazer uma linha comprida com tudo, mas para ficar mais organizado e para a gente entender depois no futuro o que nós estamos escrevendo, vale a pena você deixar ele separadinho. Você sabe o que é sinal de compra, você sabe o que é stop, você sabe o que é indicador, você sabe o que é variável, tá? Isso aqui ajuda você a melhorar o entendimento das suas ideias. Agora sim, nós vamos começar a escrever o nosso código. E aí, toda vez que eu começo a escrever, eu coloco begin e end, e dentro desse lação aqui é que nós vamos escrever todo o nosso código, tá? Bom, para começar, como eu estou falando que eu vou utilizar um indicador chamado estocástico, eu vou chamar esse estoque aqui, ó, o estoque, e eu vou atribuir a ele alguma informação. Que tipo de informação? O indicador que eu vou buscar lá no prompt. Lembra que a semana passada eu utilizei o fast stochastic? Tá? Eu poderia hoje de novo aqui colocar período estoque. O que é isso, Henrique? Esse período estoque é o período que está aqui em cima atribuído. Mas fazendo os testes aqui, galera, eu encontrei o slow stochastic. Ó. Então a única mudança em relação à da semana passada, além da questão dos horários e tudo mais, e alvos e stops, né? É isso aqui, ó, é o indicador. Então, ao invés de eu utilizar o fast, o rápido, eu vou usar o lento, que o resultado foi melhor, certo? E agora eu vou colocar as atribuições de variável high. O que vai receber a variável high? A variável high vai receber a maior das últimas máximas de um determinado período. Então, eu vou colocar ali, ó, highest, high, a maior das highs, né? De quem? Do período high. O que é o p-high? É o período que eu atribuí lá em cima. Quantos períodos de máxima? Ele vai buscar 6. Da mesma forma, eu vou fazer a mesma coisa com a variável de mínimas. Então, eu vou colocar aqui o seguinte. Lowest, ou seja, a menor das menores, né? Dos últimos períodos de low. É duro falar assim, né? Em português, mas é a menor das menores dos últimos 6 períodos. Então, é a menor mínima dos últimos 6 períodos. Certo? Então, pronto, pessoal. Variáveis atribuídas. As 3 variáveis que eu tinha aqui, ó, estocástico, variável de alta, variável de baixa, tá? Aqui, na verdade, é um indicador, né? E aqui eu vou buscar também uma sequência de máximas para poder trazer para o nosso código. Muito bem. A partir de agora, a gente entra, obviamente, na questão do day trade, tá? Então, o que nós vamos falar para o nosso sistema aqui, ó? Se time, ou seja, se o horário do nosso robô, ou do nosso indicador, ou do nosso algoritmo estiver igual ao nosso horário de encerramento, então estou dizendo que se relógio for igual ao horário de encerramento, então, o que ele vai fazer? Se isBot, then close position. Tá? Opa. E aí tem um else if, aqui é if, não é if. Isso. If isBot, então close position. Else if, se não se, né? Se não se is sold, then close position também. Aqui faltou uma letra I, ó. Deixar grandão a gente pega todos os erros, né? Beleza. E aí fecho aqui a informação. O que eu estou dizendo para o nosso compilador, né? Se o relógio do sistema estiver igual ao horário de encerramento, que é esse horário que nós pusemos aqui em cima, então faça o seguinte: se ele estiver comprado, encerre a posição comprada. Se não, se estiver vendido, então feche a operação vendida. E aí está o nosso encerramento por tempo, certo, pessoal? Isso aqui poderia ter colocado lá no fundo, mas a gente já coloca agora no comecinho aqui para não esquecer. Bom, vamos escrever agora o nosso sinal de compra. O que o nosso sinal de compra vai ter, pessoal? Diferente da semana passada, a gente tem agora uma informação de horário, né? Porque day trade não pode passar de um dia para o outro. Então, eu preciso escrever o que para o nosso compilador? Na semana passada, a gente tinha colocado essa informação aqui, ó. Estoque, ou seja, o período de estocástico tinha que estar abaixo do nível 5. Essa era a informação
única para a entrada na compra de uma operação de swing trade. O mercado vai caindo, caindo, caindo até o nível de estocástico chegar no 5 ou abaixo de 5. Qualquer que seja o fechamento, positivo ou negativo. Abaixo de 5 ele compra. Tá? Como é que nós vamos fazer isso para o day trade agora, sendo que nós temos uma janela de horário? Nós vamos escrever isso aqui para o código. Então, o que eu vou falar para ele? Vou abrir 2 parênteses aqui e vou escrever assim, ó. Time tem que ser maior ou igual horário de início, certo? E time tem que ser menor ou igual horário de término. E, ó, faltou um underline aqui. Horário e estoque tem que estar abaixo de 5. E aqui eu preciso fechar outro parênteses. Ó. Abro esse parênteses aqui, fecho ele aqui. E aí toda essa expressão está dentro desse outro parênteses. Por que isso? Para ele poder primeiro entender que tem que estar tudo dentro dessa janela. Depois ele vai entender isso aqui. Galera, regra de compra é isso aqui. Ó. A única variação que nós fizemos em relação à semana passada foi a inserção da janela de horário. Para ele saber que isso aqui é um sinal de compra para operações de day trade e não swing trade. Já pensando no sinal de venda, muda pouquíssima coisa. O que vai mudar de fato, pessoal? Nós vamos colocar a mesma expressão, ó, vou copiar tudo, vou trazer para cá. Porque a janela de horário da venda é a mesma da compra, não é? Igualzinho. O que vai mudar neste caso é só o estocástico, ele tem que ser maior do que 95. Que na semana passada nós tínhamos somente essa informação aqui, ó. Pronto, galera. A nossa operação, o nosso sinal de compra e de venda estão prontos. Vamos compilar o nosso código para ver se está tudo certo? O compilador está aqui em cima, ó. Do lado dessa palavra edição, tem a folhinha com o tiquezinho verde. Clica ali que ele vai mostrar para nós código compilado, ó. Código compilado. E aqui embaixo não aparece nenhum tipo de erro, nenhuma expressão falando que nós estamos com algum erro no código. E observem que no modo de execução aqui do lado direito, já agora que nós compilamos a primeira parte do código, ele já traz para a gente o menu de execução. É onde nós vamos começar depois a fazer teste, tá? Então, teoricamente, até aqui estamos ok, o código está funcionando belezinha, ok? Maravilha. Bom, agora é o seguinte, agora eu vou falar, vamos abaixar isso aqui, vamos falar para o nosso compilador que se tivermos um sinal de compra e a função, a configuração de compra estiver ativa, então compra aqui em cima, ó, compra igual a true, se ele estiver dando sinal de compra, ou seja, atendendo esses critérios todos, e o seletor de compra estiver ativo, o que eu quero fazer então com ele? Eu quero que ele faça um paint bar cl line, tá? Ou vou colocar diferente aqui, eu vou colocar azul, blue, para ficar diferente aqui. Então o sinal vai ser em azul. E aqui eu dou um end para poder encerrar essa operação. Essa é a regra de compra. Se sinal de venda e venda, então begin e end paint bar cl orange. Ou seja, pinte o nosso candle de laranja. Então aqui eu estou fazendo a função de atribuição de regras de coloração, tá bom? Então aqui é regra de cor, belezinha, maravilha. E agora, uma vez que nós já fizemos o nosso sinal de compra, já atribuímos a regra de cor, vamos fazer o quê? Envio de ordens de entrada nas operações. Ok? Agora ele vai fazer o seguinte, ele vai primeiro buscar se temos operações abertas ou não, para depois fazer alguma coisa. Então, eu preciso dar um comando para ele que if has position, ou seja, ter posições igual a false, aí ele vai entender que se não tiver nenhuma operação aberta nesse momento, então eu vou lá de novo, begin e end. Tá bom? Maravilha, turma?
como é que eu sei que é ali que o meu stop da compra? Deixa eu ver uma coisa aqui. O stop da compra, ó, eu vou calcular aqui, ó, stop C, já vou colocar aqui o meu stop C. O que vai ser, turma? Vai ser o meu buy price menos stop menos offset, certo? Ó, buy price menos... Eu tô fazendo aqui do jeito que nós estamos falando ali, mas pode ser que tenha alguma mudança depois, tá? O meu offset está em quanto aqui, ó? 10, tá? Eu poderia colocar aqui menos mean price increment? Poderia. Mas eu vou colocar um offset de 10 pontos para garantir, ok? Beleza. E o meu stop da venda? Como é que é? Stop da venda. Sell price. Se eu vendi, eu tenho que recomprar, né? Lá em cima. Então, é sell price mais stop mais offset. Eu poderia escrever tudo isso daqui na expressão? Poderia. Mas é mais fácil você colocar essa expressão aqui e você coloca seu stop lá embaixo. Vocês vão ver já já. E eu vou calcular os meus alvos agora, pessoal. Como eu coloquei lá fator alvo compra, é F alvo C. O que ele vai receber? O F alvo C. O F alvo C, ele vai receber que tipo de informação? Vai receber o meu buy price, ou seja, o meu ponto de compra, mais quem? Mais o meu alvo. Eu não atribuí que o meu alvo é aqui, ó, 350 pontos, e o meu stop não é 300, pode ser depois que pode ser que eu coloque lá mínima menos stop, aqui poderia ser, ó, ao invés de, poderia ser mínima menos stop, e aqui máxima, né? Mínima menos stop, ou máxima mais stop, para você ter um respiro melhor, tá? Então, podemos deixar assim também. Depois, fator de alvo da venda. Então, vocês conseguem brincar, variar o seu código aí. Como é que é o fator de alvo da venda, turma? É o meu sell price menos o meu alvo, tá? O ponto onde eu vendi, menos 350 pontos. O ponto onde eu comprei, mais 350 pontos, tá? E assim nós atribuímos nossos alvos e stops, ok? Muito bem. Aqui tem um end? Não, não tem. Então, vamos continuando. Então, agora eu vou falar para o nosso compilador. Se sinal compra e compra, então, agora aqui tem um begin e aqui tem um end. Se ele entender que o meu sistema vai buscar a região de sobrevenda, eu já vou mandar ele comprar de cara. Então, se o sinal de compra estiver ativado e a compra também estiver ativada, se ele atender os critérios de compra e estiver ativado aqui, ele vai entrar comprando no mercado, tá? Da mesma maneira, se sinal de venda e venda, então, begin, end, sell, short, at market, ok? Também sai vendendo no mercado. Por quê? Porque como nós estamos falando de operações rápidas, nós não podemos esperar o negócio ficar dando sinalzinho lá. É rápido, o negócio é ligeiro, tá bom? Vamos ver se está tudo certo? Ó, vamos compilar. Vamos de novo ali, ó. Ó, cliquei lá no verificar sintaxe, código está compilado. Vamos olhar de novo ali no compilador, ó. Tá aqui, ó, tiquezinho. Então, beleza. Menu de compilação até agora tudo bem. Vamos enviar agora as ordens de saída. Maravilha. Se isbot, vamos colocar um parênteses aqui, né? Se isbot, então, primeira coisa que eu quero pintar ele de uma outra cor, porque agora eu quero ver a operação de compra acontecendo. Então, eu vou colocar aqui, ó, begin, paint bar, cl lime, e agora eu vou colocar a ordem de saída, sell to over, limit, ou seja, uma ordem limite, vai ficar apregoada lá, onde? No meu buy price, mais quem? F alvo C. Lembra que nós atribuímos ali o F alvo? Olha lá. Ó. Fator alvo. Buy price mais alvo. Buy price mais alvo. Mais fator alvo. Certo?
Beleza? Eu até poderia colocar isso aqui, ó, fator alvo C, né? Fator alvo C, porque já é o meu fator alvo C, já é o meu buy price mais alvo, né? Tá? Mas vamos deixar aqui, ó, buy price mais, vamos ver o que que dá, tá? E aí eu vou mandar uma ordem de stop, do tipo stop, para estopar a operação. Se eu estou comprado, eu preciso vender. Então, meu stop C é stop C menos stop C menos, olha, offset. Stop C, ordem de disparo, ordem limite menos offset, tá? Ordem de disparo, ordem que eu aceito quantos pontos lá se ele perder a operação, menos offset. Então, é o meu ponto de compra menos ou mais daqui 10 pontos no caso do offset, né? Que nós colocamos lá, tá? Sempre tem uma ordem de disparo e uma ordem limite, ok? Então, tá aqui, ó. Sell to cover limit, buy price mais alvo, sell to cover stop, stop da compra de novo, menos offset e maravilha. Agora tem o seguinte, turma. Eu comentei com vocês na semana passada e eu quero reforçar isso aqui. O sistema, deixa eu puxar para cá, para mostrar o seguinte para vocês. Ó. Em algum momento, o meu alvo pode ser que esteja numa região, sei lá, 300, 400 pontos. Mas em algum momento, essa variável de máximas, ela pode passar do meu ponto do alvo. Vamos dar um exemplo aqui. Ó. Vamos dar um exemplo que o meu alvo esteja nesse ponto aqui e o ativo vem caindo. E essa variável de alta vai caindo e passa abaixo do meu ponto de alvo. Então, o que eu vou escrever para o meu código? Que caso o mercado venha caindo e não chegue no meu alvo, a minha saída tem que ser por essa variável de máximas. Então, ela vai ser na maior das últimas 6 máximas, tá? Eu preciso escrever isso pro cara. Como é que eu faço para escrever isso aqui, ó? Vamos escrever. Então, ao invés de eu terminar essa expressão aqui, eu tiro esse end daqui e aí eu coloco um else. Então, é um senão, né? Então, se eu tiver comprado, ele vai colocar uma ordem de stop lá no meu alvo, vai colocar uma ordem de stop no lugar que está do stop, mas caso ele não pegue essa ordem e a variável de máximas vá caindo e passe para baixo do meu ponto de alvo, eu vou escrever para ele, ó, se a minha variável de alta estiver menor do que o meu fator de alvo da compra, então, begin e end de novo, e eu vou pedir para ele fazer um sell to cover limit aonde? Na minha VHI. Ou seja, ele vai acompanhando essa variável de alta até que o alvo, até que a operação seja executada nesse ponto. Tá bom? E a gente encerra a operação. Então, nós demos 2 condições para a ordem de saída de compra. Ok? Tá claro isso, turma? Quem não entendeu isso a semana passada, consegui explicar melhor hoje? If e sold, então agora vamos fazer o de venda. If e sold, então, begin, vou colocar o de compra aqui, sempre vai ficar igual para vocês verem. Ó. Begin, paint bar, CL, red, e aí tem buy to, caramba, na outra linha, buy to cover limit, ou seja, se eu estou vendido, eu preciso recomprar, né? E onde está essa recompra? No meu ponto de venda, menos fator de alvo, venda. E a minha ordem de stop? Se eu estou vendido, eu tenho que recomprar lá em cima, né? Olha, meu stop está em cima. Buy to cover stop. Então, é o ponto de venda mais o meu stop da venda. Opa, peraí, tá errado. Se eu estou vendido, buy to cover stop, stop da venda. Já está lá. Stop da venda mais offset. Tem um errinho aqui, já vi. O que eu escrevi aqui? Sopt, é stop. Stop. Pronto. Se eu estou vendido, eu preciso recomprar na ponto de venda menos fator alvo. Se eu estou vendido, eu preciso stopar no alto. Então, é stop
stop da venda de novo, mais offset. E meu stop da venda está declarado aqui em cima. É a máxima mais stop. Que é quantos pontos? Está lá em cima. Então, você viu que nós vamos codificando para poder eliminar um monte de informação que podemos errar, né? E aí, nós tiramos esse negócio aqui, e else, if, e agora nós vamos falar da nossa variável VELOW. Então, se a VELOW, se a variável de baixa, ou seja, a menor das últimas 6 mínimas, estiver maior do que o meu fator-alvo da venda, então, begin e end, eu vou fazer um by to over limit, o quê? VELOW. A minha ordem limite de saída está na variável de mínimas. Se a mínima for subindo, como aparece aqui atrás, ó, a mínima vai subindo e o ativo vai subindo. Vai chegar uma hora que ele encosta nessa mínima. Ó. Encostou na mínima, ele teoricamente vai ter que sair da operação. Tá? É assim que funciona. Então ele vai pegar uma ordem. Mas mesmo assim tem um stop de proteção, né? Caso ele suba muito, o nosso stop de proteção está aqui, ó, que é o nosso ponto de venda mais 300 pontos. Certo, galera? Pronto, tá feito o nosso código. Vamos compilar? Ó, compilado. Tá aqui, ó. Belezinha. Todos os nossos parâmetros configuráveis estão aqui. Ótimo. Vamos transformar isso aqui agora num indicador. Como é que eu faço para transformar isso aqui num indicador? Transformando o script em um script em indicador. Como é que eu faço para transformar um código em indicador? Eu preciso fazer o quê? Ele tem que plotar algumas informações, né? Lembra que eu comentei da variável de alta e da variável de baixa? Então eu vou fazer plot. Ó. Plot vHigh, plot 2, VELOW. Pronto. Beleza. Nosso código agora ele é uma estratégia de execução, uma regra de cor e um indicador. Certo? Vamos compilar? Compilamos, está ok. Vamos executar? Vamos executar para ver se ele funciona. Vamos visualizar as informações? Olha lá. Vamos colocar isso aqui no gráfico de 5 minutos. Olha só. Já começou a mostrar operações. Ó. Tá vendo? E agora nós temos aqui na parte de baixo desse demonstrativo aqui, ó, as nossas variáveis de alta e de baixa. Vamos dar uma configurada nelas aqui para ficar bonitinho, depois a gente insere no gráfico. Só clicar com o botão direito aqui, vem em propriedades, ó, aparência. A linha 1 é a linha de cima, então eu vou colocar ela na cor vermelha, ó, vermelho. Vou colocar uma linha pontilhada aqui, ou tracejada para ficar mais bonitinho. E a linha 2 eu vou colocar em verde, vivo, também tracejada aqui para ficar mais bonitinho. Apliquei, ok. E aí eu venho aqui nesse botãozinho abaixo da expressão visualização e insiro ele no gráfico. Pronto. Olha lá. Então já está começando a tomar corpo, né, turma? Beleza? Olha lá. Então nós temos um sistema trabalhando para nós quando o estocástico lento vem lá na região de sobrevenda, no nível 5 ou abaixo do nível 5, e ele compra a mercado e depois ele sobe. E quando ele está subindo, quando ele passa do nível de 95, ele vende lá em cima para buscar um retorno, para buscar os nossos pontos, tá? Observando aqui esse cara trabalhar, a gente vai observar o seguinte, ele não faz operações todos os dias. Olha só, a última operação que ele fez foi no dia 22 de maio, hoje é dia 26 de maio. Então, essa operação aqui é exatamente aquela que está aqui atrás, ó. Deixa eu mostrar para vocês, vamos tirar daqui, ó. Ó, essa operação que está aqui é a mesma que está aparecendo aqui, ó. Então ele está exatamente igual, nós acabamos de mostrar para vocês. Vamos salvar isso aqui? Vamos salvar. Eu vou salvar isso aqui como Fast Money YouTube, tá? Para todo mundo pegar aí, ó. Fast Money YouTube. Salva. Beleza. Agora eu vou tirar tudo isso aqui daqui, ó. Vou tirar a regra de cor. Excluir regra de cor, excluir indicador, excluir estratégia de execução. Tá tudo aqui, ó. Pronto. Salvamos, pessoal. Agora eu vou inserir de novo, ó. Inserir indicador, só para mostrar para vocês que está funcionando, tá? Fast Money, ó. Tá aqui, ó.
Fast Money YouTube. Insere como indicador. Ó, apareceu lá. Vamos inserir como regra de coloração. Fast Money YouTube. Tá lá. Vamos inserir como estratégia de execução. Fast Money YouTube. Ó, então, sinalizou bonitinho. E agora, vamos fazer os nossos testes, né? O que nós temos aqui de teste? No melhor que eu consegui ali, ó. Vamos trazer para os nossos 3 meses, que eu mostrei para vocês ali, né? Que ele teve uma boa execução, ó. Os últimos 3 meses. Então, vai pegar do dia 26 de março até agora. O horário de execução, ele está exatamente igual ao que está aqui. 9h02 até as 13 horas. E 14 horas ele encerra qualquer operação aberta. O alvo está em 350 pontos e o stop também está em 300 pontos com offset com 10. Vamos lá ver? Vamos ver se ele faz alguma coisa aqui. 5 contratos. 5 contratos. Detalhe, deu errado, né? Por quê? Porque pode ser que nós tenhamos operações de compra e venda habilitadas e talvez tenha sido melhor na compra. Olha lá, aconteceu. Ó. Melhor operação na compra, tá? Então, maravilha. Olha lá. Tudo funcionando bonitinho. Quais foram as operações? E agora eu quero mostrar para vocês aqui as mudanças que aconteceram no sistema, né? Do editor de estratégias. A gente vai voltar aqui para o nosso quadro de operações, ó, e agora ele mostra para nós, se você clicar sobre esse alvo aqui, ele vai mostrar exatamente qual foi a operação que ele está selecionando aqui, ó. Entrada na compra, saída da compra, ó. Entrou aqui, saiu aqui. Se eu mudar a outra aqui, que deu errado, ó, ele vai mostrar para mim quando foi essa operação, ó. Comprou aqui, saiu no stop, tá vendo? Agora, por que ele pegou 600 pontos, eu não sei, ó. Era para sair no 300 pontos, ó. Tem alguma coisa errada no código. Aqui 480 pontos. Então, meu stop tinha que ser de 300, né? Ó, deu 500 e poucos pontos aqui. Então, tem alguma coisinha. Vamos achar esse erro aí. Aqui ele comprou e deu certinho, ó. Comprou aqui, saiu lá em cima. 350 pontos, ó. Justíssimo, tá? Justíssimo. Deixa eu ver se tem alguma coisa nesse código aqui para poder melhorar um pouco mais. Então, agora tem aqui o gráfico das operações, curva de patrimônio, tá tudo aqui, ó, o resumo das operações. Vamos ver se tem alguma coisa de horário aqui que a gente pode atribuir. Vamos ver no último mês, o que ele fez. Ó, o último mês não deu tanto. Nos últimos 30 dias, também não. Vamos habilitar aqui venda também, para ver se ele muda alguma coisa. Tá? Beleza, ó. Cabe agora a gente fazer ajuste, né, turma? O código está aí. Não tem muita mudança em relação... A mudança principal foi a questão do fast, né, do estocástico lento para o estocástico rápido. Isso tem uma mudança brutal, né? Foi interessante demais para a gente poder ver que às vezes é só uma mudancinha pequena para ele poder trazer uma diferença grande para nós aqui, né? Né? Muito legal. Deixa eu ver se tem alguma mudança de horário aqui que ele pode fazer alguma diferença em relação às operações aqui. Vamos colocar aqui, ó, 4 minutos. Não deu tanto. Ah, aqui tem um slippage, ó. Tá dando erro por causa do slippage, galera. Eu coloquei slippage aqui, ó. Olha lá, ó. Agora sim, ó, 88,24%, tá vendo? O slippage é para você testar ali, estressar o código, para ver quando ele pula a ordem, ó. Então, estava até 9 ali, ó. Com o slippage atribuído em 9, o sistema ainda fica vencedor, mas ele cai o percentual, ó. Se eu deixar a execução em 0, ou seja, quando ele compra a mercado, ele vai pegar no ponto onde os critérios foram atendidos. Atendeu o critério, ele vai fazer a operação. E aí, olha só, nos últimos 3 meses, 88,24% de acerto, tá? Não tem nada de errado no código, é mais o slippage mesmo que estava pegando ali. Ó, já mudou aqui, ó. Tá? Então, maravilha, turma. Olha lá, 17 operações,
15 acertadas, apenas 2 erradas, fator, número de acerto 88%, excelente, retorno de capital 2,20%, média de operações vencedoras 10 minutos, média de operações perdedoras 27 minutos e o tempo médio total de 12 minutos. Então, Fast Money, uma operação até que rápida, em média 12 minutos, né? Nos últimos 3 meses foi um bom funcionamento aqui. Dá para a gente poder conferir agora aqui bonitinho. Você tem todos esses alvos aqui para mostrar para nós. Ó. Legalzinho, onde é que está a operação. Então ficou interessante essa mudança aqui do editor de estratégias. Ó. Ele vai lá mostrar para você. Isso aqui já é uma coisa que acho que o MetaTrader já tinha, né? Comprou aqui, saiu aqui. Não sei por quê, porque acho que o alvo... a menor das mínimas subiu, né? Sei lá. Ficou legal. Horário de encerramento, depois vocês podem testar também, né? Vamos testar aqui uma mudança de horário para ver se dá alguma coisa. Vamos colocar 15 horas aqui, ó, ver se muda alguma coisa. Não mudou. Vamos testar aqui, ó. 15 horas. Vamos mandar ele executar de novo. Não mudou nada. 16 horas. Também não mudou nada. Por quê? Porque a média de operações nossas é de 27, né? Agora, se eu colocar 13,30 aqui, pode ser que mude, ó. Também não. Se eu puser 12 horas aqui, vamos ver se ele vai mudar alguma coisa. Olha lá, caiu um pouquinho o resultado, tá? Curva de patrimônio ficou interessante. Não tem muito drawdown, né? O drawdown que aconteceu foi esse drawdownzinho aqui, ó, pequenininho. Depois ele fez o mesmo drawdown. Então, mesmo que a pessoa tivesse começado a fazer essas operações a partir do dia, sei lá, 20 de março, quase um mês depois, não sairia no prejuízo, ó. A gente teria um resultado positivo, né? Claro que não todo o resultado, mas algum resultado positivo tem. Então, apesar de a gente observar o mercado muitas vezes esperando um sinal de candle comprador, que é uma coisa que eu gosto bastante, né? A apreciar, por exemplo, o movimento de tendência de alta, vai buscar um recuo na tendência, deixa um sinal mais comprador para continuar na movimentação de tendência, aí para swing trade funciona bem. Para operações de day trade, talvez esse tipo de operação mais rápida, né, consiga se performar um pouco melhor. Vamos só fazer um ajuste aqui, ó. Vamos fazer um ajustezinho rápido aqui, que eu quero colocar aqui, ó. Eu vou tirar essa informação, ó. Sell price menos alvo. Então, ele está, acho que, duplicando a informação do... Espera aí. Stop da compra é... Se eu estou comprado, buy price mais alto. Não, tá certo. Stop da venda, stop da venda. Meu stop está em 300 pontos, né? Stop da venda... É aqui, ó. Deixa eu ver se ele vai mudar isso aqui. Vamos só tirar isso aqui para ver se muda alguma coisa, porque você não está duplicando a informação. Compilou, vamos ver. Ah, tá vendo? Ó? Ele estava aumentando os alvos. Ó. Então dá para deixar, né? Ele está buscando um pouco maior os alvos. Ó. É a mínima menos o stop. Máxima mais o stop. Então ele está deixando o alvo um pouquinho maior. Então eu posso até diminuir esse stop aqui, ó. O resultado vai ser um pouquinho menos, tá, pessoal? Então, quando ele fizer essa questão do stop aqui, ele está pegando a mínima do meu candle que deu entrada e atribuindo mais 300 pontos, tá? É a mínima menos o stop. Então, não é só o ponto de compra menos o stop. É a mínima do candle que deu origem à entrada, menos 300. O stop da venda é a máxima do candle que deu entrada, mais 300. Isso dá uma folga maior para o preço respirar, e aí sim ele anda na direção do nosso alvo, tá bom? Então, às vezes é importante a gente ter essa clareza do respiro. Então, às vezes o stop vai ficar um pouquinho maior, ó. Por isso que aqui deu 395, aqui deu 410, tá vendo? Quando a gente ganha, o ganho está sempre igual, ó, porque é o ponto de compra mais o meu número de pontos em alvo, tá? 350. Quando eu perco,
é o ponto, é a mínima do candle mais 300 pontos. Então ele vai ter um espaço um pouco maior. Se nós tivermos um candle comprador, por exemplo, que aqui essa variação do candle, ao invés de 115 pontos tenha sido 300, então vai ser 300 menos 300, né? Teoricamente, tá? Só para explicar para vocês, então, que às vezes o stop, quando está maior aqui, é porque nós estamos colocando uma informação para ele que está indo buscar. Então, o código só executa aquilo que a gente fala, né? Ó, então, o stop da compra é a mínima do candle que deu entrada, menos o stop. Máxima mais stop, tá? Não é a diferença, não. É a mínima menos. Certo? Beleza, galerinha. Vamos lá agora estudar esse código aí, testar em outros tempos gráficos. Vamos ver se no 15 minutos talvez funcione melhor. No 60 talvez não funcione porque a pontuação é pequena, né? Talvez um gráfico um pouquinho diferente, aqui ó, 4 minutos, se dá alguma diferença. Deu boa diferença, ó. Resultado muito diferente, tá? De 4.000 para 400 é bastante coisa, né? Tá? Então, 13 horas e aqui 14 horas. Agora tá com vocês, turma. Vocês podem fazer o ajuste que vocês quiserem. Para quem tem aí o Profit Pro ou o Profit Ultra, existe uma ferramenta chamada otimizador de parâmetros, ó, tá aqui em cima, que você pode pegar esse código aqui. Então, você vai trazer esse código para dentro da sua área de bateria de testes, atribui essa estratégia. Então, vamos trazer o Fast Money para cá. E você pode colocar aqui variações, tanto de tempo gráfico, quanto de parâmetros a você fazer mudança. Só que cuidado, quanto maior o número de parâmetros que você coloca aqui, maior é o número de variações que ele vai criar. E ele pode chegar até 100.000 variações. E aí, às vezes, ele fica pesado, tá? Então, você pode testar só na compra, só na venda, nos dois, certo? Dá para você fazer isso aqui, quem tem esse otimizador de parâmetros. Quem não tem, tem que fazer o teste na mão mesmo, mudando todas as funções aqui. Combinado? Espero que tenham gostado. O código ficou legal. Faz o teste aí, aprimora ele, coloca em tempos gráficos diferentes. Vocês viram que uma mudancinha só. Vamos só fazer uma mudança final aqui, turma? Ao invés de usar o estocástico lento, o lento, vamos usar o estocástico rápido. Então, só vou fazer aquela alteração que é 4 letras. Quer ver? Ó, aqui, ao invés de slow, vai ser fast. Isso aqui estava semana passada no Swing Trade. Vamos mudar isso aqui? Ó, olha a diferença. R$510. Para o slow, é o mesmo período, é o mesmo tudo. Ó. Slow estocástico, 4.000. Outra coisa que vocês podem fazer aí, variações, já que nós não colocamos os parâmetros aqui para configurar, vocês vão ter que fazer no código. Se quiser colocar essas informações aqui, período de alta, período de baixa, período de estoque, nas inputs, também pode. Só cuidado que vocês vão ter que tirar essa informação do igual e colocar entre parênteses, mas é tudo igual, certo? Vamos colocar aqui, ó, 7 e 7. Só para ver o que muda. Ó, mudou um pouco, ó. Perdeu um pouquinho de performance, tá? 75% de acerto, que não é ruim, mas perdeu. Vamos colocar 5. Tá no 6, vamos colocar 5. Olha lá, também ficou mais ou menos. Então, por enquanto, o ideal ainda parece 6, né? Vamos deixar 6. Olha lá, voltou para o normal. E se nós colocarmos aqui o período 6, e aqui 5, e aqui 5? Vamos fazer o teste? Agora é a hora de testar. Ó, não mudou muita coisa. Ó. Se eu puser 8, também não mudou. Então, aqui a diferença está sendo mesmo no período do estocástico. Vamos voltar para o 8, que é uma que a gente gosta sempre de usar. Ó, caiu bastante o resultado. Então, o 6 está sendo, por enquanto, o mais promissor aqui em termos de resultado, tá? Galera, testamos algumas variações. Agora cabe a vocês aí escrever o código, aprimorar esse código. Não esqueçam de colocar horário de início e término. Então, tem que estar dentro da janela de início e término, né? Para que você possa fazer operações day trade e levar o seu nível de day trade para um outro nível aí. Para fazer operações ou manuais ou automatizadas, né? Então, se você quiser só o sinal na tela, só que você tem que ser rápido, porque a hora que ele aparecer, você tem que apertar o botão. E não tem que esperar fechar o candle, é a mercado, tá? Então, para isso que a gente usa o módulo de automatização. Combinado?
Se você gostou, ficou até agora aí, entendeu todo o sistema, deixa um comentário aí se você gosta, se você não gosta desse tipo de análise. Se você gostou, peço de novo que você deixe seu like. Se você assistiu até agora e ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever no canal para que a gente possa chegar lá aos 100 mil inscritos ainda esse ano e fazer uma festa legal, fazer um treinamento aqui, que eu já comentei que vou fazer um treinamento de análise técnica e vou distribuir 10 vagas, assim como nós fizemos quando nós chegamos nos 50 mil. Valeu, galera! Grande abraço, o vídeo ficou um pouco longo, mas esses vídeos aqui de tutoriais, entre aspas, né? Demora um pouquinho porque a gente tem que levar passo a passo, todo mundo tem que entender, tá? Lembrando, não assista no celular porque senão você não vai conseguir identificar tudo lá. E se você estiver assistindo depois desse vídeo aí, estiver no telefone mesmo, mas puder dar um hype para nós, vai ser legal. Galera, fiquem com Deus, boas operações, façam os testes aí, muito teste, faz teste até esgotar as possibilidades para você encontrar a melhor configuração para esse sistema para você. Valeu? A gente se encontra na próxima aí. Muita paz, muita saúde, muita prosperidade, excelentes operações, ótimos resultados, com muito pé no chão, né? E bastante gerenciamento de capital. Valeu, pessoal. Até mais.